De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com a Maria Paula Menezes, que é especialista em recrutamento e também gerente da divisão de TI da Robert Half aqui de São Paulo. Maria Paula, nessa pesquisa, que inclusive nós destacamos bastante no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho mais sobre a expectativa dos empresários em estar se contratando mais ao longo deste ano. Mas a gente sabe que muita gente ainda tem dificuldade para conseguir ou o primeiro emprego ou para se manter na área escolhida. E quais são as grandes dificuldades que o candidato enfrenta hoje na hora de conseguir o tão sonhado emprego? Acho que dificuldades não só do candidato conseguir um emprego, mas principalmente da empresa encontrar o candidato certo. Isso é uma das grandes preocupações que realmente apareceram na pesquisa, né? A falta de mão de obra qualificada preocupa os gestores de uma forma geral. E a gente vê que realmente existe uma tendência hoje da empresa procurar o profissional perfeito. Talvez até pelo fato dela ter acesso a mais informações, de conseguir encontrar com uma certa facilidade, mas a gente vê o efeito contrário. As empresas acabam imaginando realmente um profissional ideal e muitas vezes esse profissional ideal não existe. Ou se existe, existe um profissional que seja quase ideal, né? Que seja perto disso. Então, muitas dificuldades que as empresas encontram hoje é de realmente não abrir mão de certas coisas que podem ser interessantes falando em longo prazo. Primeiro, pela dificuldade que a gente tem aí a geração Y, que é uma geração mais imediatista, que quer as coisas acontecendo com uma rapidez muito maior do que outras gerações. Então, isso também impacta na retenção de profissionais bons, e aí as empresas têm um pouco de receio em relação ao investimento nesses profissionais, porque para a empresa não vale muito a pena que o funcionário saia com menos de 2 anos. A partir de 2 anos, depois que a empresa investe em experiência, investe em treinamentos desse profissional, é a partir de 2 anos que ele realmente consegue render melhor e trazer mais lucro para a empresa, vamos dizer assim. Então, essa escassez é muito devido também às empresas não quererem abrir mão de certas coisas. Então, posso te dar um exemplo. Existem empresas que hoje buscam um diretor de tecnologia que tenha experiência na área de desenvolvimento de sistemas, que já tenha conhecido um sistema com uma linguagem X ou Y, que fale inglês, que fale espanhol, que tenha um MBA ou que tenha uma experiência boa, pelo menos em gestão de negócios, que já tenha tido experiência fora do país. Enfim, faz uma lista enorme. E, de repente, existe um profissional que tem tudo isso, mas que, de repente, não tem o espanhol fluente e que a empresa não quer ouvir no momento. Mas existem empresas que fazem isso, mas que o profissional não vai precisar falar espanhol lá dentro. Ele não tem contato com empresas que vão falar espanhol. Às vezes são empresas nacionais que pedem que alguns profissionais tenham inglês fluente, mesmo que esse profissional não vá ter contato com ninguém ou que não vá falar inglês. E isso dificulta muito, porque a empresa não consegue trazer o profissional certo, e o profissional que, até se entrar na empresa, que tenha um inglês fluente, por exemplo, a partir do momento que ele não usa esse inglês, e que ele, de repente, tenha vontade de treinar mais e tudo mais, a chance que esse profissional tem de se frustrar é muito grande. E isso também impacta na retenção. Então, ainda tem vários detalhes e tem muitas variáveis nesse sentido, mas a escassez de mão de obra qualificada também está relacionada à escassez e à falta de qualidade de ensino que a gente tem. Então, os profissionais acabam optando por um MBA, optando por uma pós-graduação, ou optando até em entrar em um mercado que, de repente, nem tem muito a ver com o que ele está buscando, mas que pode trazer uma experiência que para ele vai ser importante lá na frente, por causa dessa falta de qualidade que a gente tem no ensino também, né? Então, muitas vezes o profissional que sai da faculdade não necessariamente ainda está pronto, ele precisa ter uma experiência maior, ele ainda precisa passar por algumas coisas antes de conseguir se consolidar como profissional respeitado. Agora, Maria Paula, você é especialista em recrutamento, ou seja, você está exatamente no meio do caminho, entre o candidato e a empresa. Exato. Você vê a dificuldade de um lado e você vê a dificuldade do outro. Você citou até um exemplo bastante interessante. Qual a sua sugestão, então, para a gente conseguir conversar melhor, as partes conversarem melhor? Claro, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, a flexibilidade é fundamental, né? Mas no nosso caso, a gente tem um êxito muito grande, porque o nosso papel é entender o que a empresa tem como plano para os próximos anos, como é que é a cultura da empresa, o que a empresa valoriza, o que os funcionários de sucesso lá dentro têm e que a empresa, consegue fazer com que essas pessoas cresçam.
E é sempre essa informação que a gente procura entender do lado do profissional. Então, não adianta a gente ter uma empresa que hoje valoriza muito um profissional que seja focado em gestão de equipes, ou um profissional, por exemplo, que tenha flexibilidade em trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. E se a gente acha até um candidato perfeito para essa empresa, que atenda todos os requisitos técnicos, mas que de repente a gente sabe que não é um profissional que é muito flexível, ele gosta de trabalhar ali naquela zona de conforto e tudo mais. Então, por mais que seja um profissional que atende os requisitos, é um profissional que a gente não vai indicar, porque a gente sabe que ele não vai se adequar ao ambiente da empresa. E ao outro lado, a gente também tem os requisitos que os candidatos buscam, né? Por quê? Mercado aquecido, empresas investindo. Hoje os candidatos também têm uma certa faca e queijo na mão, então eles podem optar. Bons candidatos hoje têm participado de, às vezes, 3, 4 processos ao mesmo tempo, porque eles têm sido bem valorizados realmente no mercado. Mas o que a gente procura cruzar também com os candidatos é o que ele busca. Eu busco trabalhar em uma multinacional, ou eu busco ter uma qualidade de vida maior, ou eu busco ter uma empresa onde eu possa aprender bastante, que ela invista em treinamentos. E aí sim, também é essa informação que a gente vai procurar encontrar nas empresas que nos contratam, e a gente sempre precisa fazer o match, né? Quer dizer, a gente apresentar a pessoa certa, a empresa certa para ela. Muitas vezes existem alguns quesitos técnicos que a pessoa de repente nem vem pronta, mas que a gente sugere que a empresa invista nesse profissional, porque se ele tem qualidades que ela valoriza e se ele tem um mínimo de requisitos técnicos que ele pode atender a posição, a gente sempre procura apresentar esses profissionais e fazer com que as empresas entendam que pode ser uma evolução e que esse profissional pode ficar com uma retenção muito maior lá dentro. Né? Mas, Paulo, isso que você está comentando é importante, porque muitas vezes um candidato, por uma questão de necessidade, enfim, acaba não sendo totalmente transparente num processo de recrutamento, né? E muitas vezes ele não diz exatamente aquilo que ele quer ou aquilo que ele precisa, por medo de perder uma oportunidade. Pelo que você está dizendo, seria muito mais interessante para ambas as partes se esse processo de transparência permeasse todo o processo, né? Não tenha dúvida. Um dos conselhos que a gente sempre dá aos nossos candidatos, como a gente trabalha com média e alta gerência, são pessoas mais sêniores, são pessoas mais experientes, que já têm um jogo de cintura um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, em relação a entrevistas de trabalho, por exemplo. Mas o que a gente sempre procura orientar é que o candidato entreviste a empresa também, né? Que ele faça perguntas para as pessoas que vão entrevistá-lo, para entender se os objetivos da empresa e se o perfil da empresa é congruente com os objetivos e o que ele almeja para a própria carreira e para a própria vida também. A mudança de um emprego hoje, apesar de a gente ouvir falar muito da mudança de emprego, é uma mudança de vida, isso impacta a sua vida de uma forma muito importante. Então, claro que o candidato vá fazer a entrevista e ele tem que se sair bem, ele tem que se preocupar em passar uma postura bacana, mas jamais mentir, jamais tomar uma postura que não seja transparente. Ele, claro, tem que ter uma postura de bom senso, mas ele também precisa procurar fazer as perguntas certas para entender se aquela oportunidade realmente vai poder dar para ele o que ele almeja como futuro, né? E não pensar só no curto prazo, mas sim no longo prazo, e o que realmente essa empresa pode agregar à vida pessoal e profissional também. Antigamente, né, as empresas valorizavam muito aquele profissional que permanecia muito tempo numa mesma empresa. Esse cenário hoje mudou radicalmente ou não, Maria Paula? Eu não digo radicalmente, porque muitas vezes, Luciana, a pessoa pode ficar anos dentro de uma empresa, mas ter passado por várias áreas, por vários cargos lá dentro. Então, não necessariamente esse profissional ficou parado no tempo, vamos dizer assim. Ele pode ter sido promovido para outras áreas, ele pode ter tido experiência em segmentos diferentes dentro de uma mesma empresa. Então, depende muito. Mas eu posso te dizer, sinceramente, que as empresas ainda valorizam bastante profissionais que tenham ficado um período de tempo razoável dentro de uma empresa. Então, quando o profissional acaba ficando muito pouco tempo, o que a gente ouve no mercado dizer como profissional pula-pula... pipoca, né? E isso preocupa muitas empresas. Eu tenho alguns clientes hoje que realmente têm um receio muito forte e não querem trazer profissionais que ficaram menos de um ano dentro pelo menos das últimas 3 empresas. Então, e o que é um tempo razoável na sua avaliação? É muito difícil te dizer. Isso depende muito da empresa, depende muito do profissional, depende muito da atuação desse profissional. Existem profissionais hoje que trabalham em consultorias e que acabam trabalhando por projeto. E aí você não tem como exigir que esse profissional fique muito tempo em uma empresa. Então, cada caso é um caso.
Porém, a gente sempre procura orientar a um profissional quando vai fazer uma transição, que procure realmente fazer uma transição pelo menos a médio prazo para ele ficar, né? E não de repente entrar em uma empresa, descobrir que não era muito aquilo bem que ele queria fazer e acabar mudando para outra e acabar fazendo isso consecutivamente. Sem dúvida, isso afeta negativamente a carreira dele. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas nós agradecemos a participação da Maria Paula Menezes, que é especialista em recrutamento e gerente da divisão de TI da Robert Half aqui de São Paulo. Maria Paula, muito obrigada pela presença, uma boa tarde. Obrigada, Luciana. Boa tarde para vocês também, boa tarde para os internautas. Lembrando que neste site, que vai aparecer aí no seu monitor, www.roberthalf.com.br, você pode conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da nossa convidada e também uma série de serviços lá disponíveis para quem procura emprego, dicas de currículo, enfim, várias dicas que podem ser aproveitadas. A você que nos acompanhou pela Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.